Fala, nação corintiana, um ótimo dia aí pra gente, 1-0 pra gente contra o Velo Clube, mas vamos falar também de contratações. O Marcelo Paes falando que tá chateado com o Martins, jogadores já fechados, jogadores que podem vir, jogadores que estão saindo, que também já estão fechados. Vamos lá pro vídeo, depois dou a minha opinião, bora lá. A situação do Martins é uma situação incômoda, não posso negar isso. Eu soube da não vinda dele no dia que eu cheguei aqui, dia 3, né, na apresentação, me foi passado de que ele não viria, porque tem um problema no seu passaporte. O que é o problema do passaporte do Martins? Todas as folhas estão usadas. Então tem que fazer um novo passaporte. Ele não podia voar, né, sem o passaporte, que não tinha onde carimbar. E aconteceu isso na véspera daquele problema que aconteceu na Venezuela, né, a questão lá do presidente Maduro. A gente conta com ele como atleta, né, foi ventilado aí alguma coisa de ele vai ser colocado à disposição. Não tem nada sobre isso, zero sobre isso. Mas, logicamente, é um incômodo muito grande, né? Porque é um início de trabalho, né? O Dorival roda muito o time, o que é natural, porque precisa fazer, e a gente sente falta de mais um atleta de qualidade, como é importante durante o ano, que faz mais de uma função no meio campo. Uma pena ele não está aqui, e a gente segue acompanhando. E aí, já saiu o passaporte? Como é que tá? Saiu hoje, sai amanhã? E, infelizmente, está nessa pendência. Eu jamais vou desistir de permanecer com o craque no elenco. O Memphis é um craque. O Memphis é um jogador de altíssimo nível. Uma vez que se tenha as questões financeiras resolvidas, né, junto ao atleta, e isso é algo para trás, né, o atual tá em dia, eu vejo ele com vontade de permanecer no Corinthians. A gente sente das pessoas isso, né? Quando ele fala de futuro, quando ele se preocupa com os próximos passos do clube. Então, o meu sentimento ao ver o dia a dia do Memphis é que ele tem interesse em ficar. Certo? Se vai ficar ou não é outra coisa, mas é o que eu vejo. O Corinthians precisa vender durante o ano de 2026, precisa realizar vendas que os valores entrem no ano de 2026. Isso está previsto no orçamento do clube. Nós estamos cientes disso, Dorival Júnior está ciente disso, todo mundo está ciente disso, que precisa realizar a venda para equilibrar o orçamento. Isso é uma realidade. Agora tem que buscar fazer a melhor venda possível. Temos grandes ativos, jogadores de muita competência, e com idade, com juventude e com projeção internacional, que o mercado exterior, que é quem paga melhor, tem interesse, né? Bom, Corinthians está próximo de acertar uma negociação para a saída de João Pedro Tchoca. A negociação agora, para ser firmada, só depende do aval de Dorival Júnior. Essa foi uma informação trazida primeiro pelo Di Marzio, né, que é um jornalista italiano. Depois a gente apurou algumas coisas. O Fabiani também trouxe informação no portal Meu Timão, que a saída do João Pedro Tchoca depende apenas do aval do Dorival Júnior para ser o novo defensor do Torino da Itália, que está buscando um jogador para essa posição. Eu cobri narrei um jogo do Torino da Itália contra a Cremonese pelo campeonato italiano pela ESPN. E cara, realmente o time do Torino, se o João Pedro Tchoca chegar por lá, vai ganhar muito com esse atleta, porque é um atleta com qualidade, coisa que o Torino não tem para essa temporada. Então esse acordo junto aos italianos é de um empréstimo com opção de compra a partir de metas estabelecidas em contrato. O valor da aquisição, caso ela seja feita, gira em torno de 6 milhões de euros, o que dá aproximadamente 37 milhões de reais. E o Corinthians ainda vai ganhar uma compensação financeira por emprestar o jogador. Tudo depende do aval do Dorival Júnior, se ele vai liberar ou não o atleta que está no banco de reservas, inclusive começou no banco de reservas no jogo contra o Velo Clube. Caso o João Pedro deixe o Corinthians, o Timão vai contar só com André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká e Gabriel Paulista. Lembrando que o Félix Torres já foi emprestado e o Renato, o zagueiro que era da base, está treinando separado e sendo oferecido para alguns clubes. O fato é, se essa negociação for firmada, o Corinthians consegue aí, quem sabe, uma grana no futuro, mas o Timão tem apenas 75% dos direitos econômicos do atleta, 75%. Então vai depender muito aí de quando o Corinthians vai conseguir vender e qual a porcentagem que ele vai ficar. Mas o fato é que se ele for vendido mesmo, o Timão vai ter que ir para o mercado e contratar mais um zagueiro. Outro assunto que eu quero trazer para vocês é da entrevista exclusiva que eu fiz com Harry Macis, presidente do São Paulo. Logo depois da final da Copinha, perguntei para ele sobre a situação do clube. Eu vou trazer em texto aqui, porque acho que é mais fácil. Ele disse o seguinte,
O Corinthians nos pagando R$1 milhão com relação ao Alisson, agora pelo empréstimo, e mais 500 mil lá na frente, acho que em outubro ou novembro, ele vai fazer essa temporada no Corinthians. Então o que ele quis dizer? O Corinthians teria que pagar agora, já de cara, R$1 milhão e mais 500 mil lá na frente, para ele jogar no clube, 500 mil lá em outubro ou novembro. Enquanto o pagamento não acontecer, ele é jogador do São Paulo. Ele está esperando que amanhã, segunda-feira, esse dinheiro caia na conta do clube, foi o que ele me disse em entrevista. E disse que foi uma negociação muito boa para o São Paulo, e eu não discordo dele, realmente muito boa para o São Paulo, quase R$3 milhões por um jogador por uma temporada. Vai ser muito provavelmente por um empréstimo de um ano, por R$1,5 milhão que ele disse, e ainda ele completa, se o Alisson atingir 25 partidas apenas, inclusive podendo jogar meio tempo, só se ele jogar 45 minutos, já conta nessa estatística, o Corinthians vai ter que pagar mais 250 mil euros. E se o Corinthians quiser usá-lo contra o São Paulo, vai ter que pagar mais R$2 milhões. O presidente Harry Macias ainda diz o seguinte, ele é muito amigo do Dorival e não quer mais jogar no São Paulo. Essa foi a informação que ele coloca ali pra gente. O que eu tenho de detalhe agora, até sobre esse tema, é que o Corinthians estava esperando algumas definições para ver se vai conseguir mesmo pagar R$1 milhão em caixa para o Alisson, o que é exigido pelo São Paulo. Lembrando que ele não pode atuar pelo Campeonato Paulista porque já jogou pelo Tricolor e o regulamento do estadual não permite que ele vá a campo. Eu acho um prejuízo enorme. Ah, Pedro, mas o calendário vai ser apertado. Concordo, tem muita coisa que vai acontecer. Mas será mesmo que o Corinthians precisa do Alisson? Gastar 3 milhões agora no Alisson? Vamos aguardar. Você se lembra do Giovani, que foi vendido de graça, entregue de graça para o Hellas Verona, da Itália, vice-lanterna do campeonato italiano? 6 meses depois, ele caminha para ser vendido por R$124 milhões ao Napoli. A imprensa local já tem colocado ele com um valor aí de 20 milhões de euros, né? 124 milhões de reais. Ele tem jogado muita bola, fez 3 gols e 4 assistências nos últimos 23 jogos pelo campeonato italiano. É um jogador muito versátil, tem ido muito bem na competição. E aí chamou a atenção, inclusive, de alguns outros clubes como Juventus, Roma e aí o Napoli, que está mais próximo de fechar esse contrato. É um jogador que foi destaque na base corintiana, não teve tantas oportunidades no profissional, fez 2 jogos no Corinthians em 2025, entrou contra o Novo Horizontino e também contra o Huracan pela Copa Sul-Americana. Sabe quanto o Corinthians vai ganhar dessa negociação? R$1,5 milhão, provavelmente, porque detém 1,5% por ser o clube formador. Apenas de 120 milhões de reais, o Corinthians deve ficar com R$1,5 milhão. Gestões alvinegras. Ah, Pedro, mas não dá para prever, é verdade. Mas dá para você ter algum mecanismo no futuro, você poder ficar com pelo menos 10%, já dava um valor a mais, né? 10%, R$12 milhões. Já é coisa, né? Já melhora demais. Já paga 4 Alissons no Corinthians, né? Outra coisa, Memphis Depay. Muita gente tem mandado mensagem. Pedro, Memphis está colocando uma bússola na linha do tempo. Será que ele vai deixar o Corinthians? Tirou o arroba do clube. O próprio Ranieri comentou numa publicação dizendo o seguinte, gente, parem de cair nessa falácia, parem de cair nessas coisas, porque o Ranieri, por exemplo, também foi colocado nessa lista de que tirou o arroba do Corinthians, mas o Ranieri nunca teve o arroba do Corinthians no Instagram. Cara, é uma besteira. Aí eu até liguei para uma fonte para perguntar, não sei o que. Uma fonte me disse o seguinte, cara, uma fonte da diretoria, para com essa besteira, tem gente criando o caso, o Memphis está treinando normalmente, se ele quiser sair, não tem o que fazer, mas o Corinthians está resguardado até em contrato e tudo mais. Então, neste momento não tem nada, nem proposta para o Memphis, pelo menos eu fui conversar com algumas pessoas representantes do atleta que me disseram, por enquanto nada, acho muito difícil que vá acontecer pelos próximos dias. Marcelo Paes depois deu entrevista para a Cazé TV, salvo engano, e falou, cara, o que ele faz na vida pessoal, fora do trabalho, já não compete a mim. Mas ele tem contrato com o clube, tá treinando normalmente e é atleta do Corinthians. E assim, rodou bem, né? Rodou bem, porque, né, a gente viu ali um ataque com o Vitinho e o Guinegão, a gente viu o André no meio, que acho que foi uma das coisas boas do jogo, o Matheus Pereira, o Gabriel Paulista na defesa.
O Pedro Malans na lateral direita, que pouco deu para ver ainda, né? Jogou inclusive 60, 70 minutos, foi substituído depois pelo Mateuzinho, porque aí no segundo tempo também o Dorival, depois de um 0-0 modorrento, horroroso, começou a colocar titulares, né? Botou o Ranieri, Breno Bidon, Yuri Alberto, Pedro Raul, que não é um titular, mas enfim, para tentar alguma coisa a mais ali numa bola aérea inclusive, que foi um horror pelo lado defensivo do Corinthians. Os caras estavam entrando toda hora. Se o Velo Clube tivesse um pouquinho mais de qualidade, eles teriam vencido o jogo. Porque assim, os jogadores do Velo cabeceavam livremente na área do Corinthians e o Hugo Souza teve que fazer algumas defesas. Obviamente também, o Corinthians criou algumas oportunidades, mais de chutes a média distância, né? Com o Vitinho, né? Especialmente com o Vitinho, com o Charles também, que o Matheus Carré acabou tendo que fazer defesas mais difíceis, assim, mas foi só, gente, foi só. O Corinthians não conseguiu produzir, até porque é um time que nunca jogou junto, então assim, você percebia nitidamente desentrosamento, erro de passe, assim, sabe? Era o Guinegão brigando lá na frente, era o Vitinho buscando uma jogada individual, era os volantes tentando chegar com alguma finalização, tipo o André, o Charles e tal, que finalizam bem. Não teve muito mais do que isso, né? E aí aquele 0-0 se arrastando, aquela coisa toda, o Dorival colocou a cavalaria para tentar um resultado. Por quê? Porque o 0-0 estava deixando o Corinthians na 9ª colocação. 9º lugar, você tá fora da zona de classificação. Tem 3 jogos ainda para jogar, mas assim, o Corinthians estaria fora da fase de mata do Paulista. Então, vejam que a vitória já levou o Corinthians para o 4º lugar. Então mudou tudo. Esse Paulistão é enroscado, é traiçoeiro. Você não pode brincar com a sorte. Mas eu entendo o planejamento de colocar reservas, até porque eu acho que mesmo com reservas no time alternativo, o Corinthians teria condições de ganhar do Velo, independentemente de qualquer coisa. Mas até foi o que aconteceu. Eu ia dizer não foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Mas com muito sofrimento. E aí no finalzinho, lá no minuto 90, o Vitinho faz uma jogada individual pelo lado esquerdo, muito inteligente, porque ele cruza antes do zagueiro dar o bote, ele chuta cruzado, na verdade, né, uma pancada. O goleiro prensa com a trave ali, né, faz uma defesa e a bola sobra pro Yuri, camisa 9, oportunista, ele dá um taquinho e chuta para fazer o gol da vitória. Depois vai comemorar no alambrado, perde até o calção. Alguém sacaneou ali, puxou o calção, deixou ele peladão, tomou o cartão amarelo, mas fez o gol da vitória, fez o que importava. Cara, não tem muito mais do que a gente falar do jogo sobre isso. Eu poderia ficar 10 minutos enrolando vocês aqui, mas não tem muito mais para falar a respeito do jogo, né? Você tem algumas valências importantes ali, como o André, como o Vitinho. Ele entrega uma bola aqui, daqui a pouco ele faz uma jogada ofensiva bacana. Acho que ele oscila muito ainda, mas eu acho que é um jogador de boa qualidade técnica. Não para ser titular, mas para, enfim, entrar nos jogos aí e poder colaborar. Nas laterais, né? Hoje teve o estreante, Pedro Malans por um lado e o Hugo do outro. Fica difícil, né? Um meio de campo ali, né? O Matheus Pereira, o Charles, o André. Não teve muita coisa ali que a gente pudesse avaliar. O jogo foi assim, né? Abaixo da crítica. Acho que esse é o resumo. Mas a gente precisa falar também, porque depois do jogo, o Corinthians anunciou que negociou para o Torino da Itália o zagueiro João Pedro Ciocca. Por que eu falei negociou? Porque não foi uma venda, foi um empréstimo com opção de compra. Agora eu estou na dúvida se foi obrigação de compra ou opção de compra. O fato é, esse empréstimo até junho, até a metade do ano, ele vai render para os cofres do Corinthians quase 10 milhões de reais. 1,5 milhão de euros. É isso, né? Isso dá 9 milhões e pouco de reais. Só pelo valor do empréstimo. Se ele completar 10 partidas com 45 minutos ou mais, é obrigação. O Torino tem que comprá-lo por 4 milhões e meio de euros, totalizando 28 milhões de reais. E o Corinthians ainda fica podendo ter, de acordo com metas, mais 1 milhão de euros com bonificação, e o Corinthians ficando com 12% de uma mais-valia, ou seja, Torino vendendo o Ciocca para o Real Madrid por 100 milhões de euros, o Corinthians tem 12% a mais da negociação, né, por conta dessa fatia, né? Tem 12% dessa fatia que cabe ao Corinthians, que mantém essa mais-valia do jogador. Inicialmente, eu acho o negócio ruim, porque eu sei que o Corinthians está numa condição financeira
difícil. Eu sei que o Tchoka não é um jogador que surgiu como o Murilo, por exemplo, que foi para o Nottingham Forest, com o status de um grande jogador, mas acho que ele chegou a ser titular em algum momento. Perdeu a vaga por conta do bom momento do Gustavo Henrique, do André Ramalho no ano passado. Chegou agora o Gabriel Paulista para brigar por posição e tal. O Félix Torres perdeu espaço, tanto que foi para o Inter, e o Kaká segue no elenco. E aí você negocia o Tchoka. Por um valor que não consigo concordar. Por mais que o valor do empréstimo seja bom, tá? Mas o valor de uma futura venda por 4,5 milhões de euros por um zagueiro, promissor, que chegou a ser titular do Corinthians em algum momento, mesmo com 22 anos já, né? E a gente sabe que a idade estoura um pouco, né, depois dos 20 anos, para que grandes mercados comprem por altos valores. Sei lá, fico com a sensação, e posso ser desmentido ali na frente, se daqui a pouco ele não performar, não render, e aí a gente chegar à conclusão que, foi bom ter negociado lá atrás. Fico com a sensação de que daria para aproveitá-lo mais aqui e depois vendê-lo por um valor superior. Fico com a sensação, não vou ser definitivo. Queria saber a opinião de vocês, mas eu fiquei com essa... sei lá, não pegou bem, na minha opinião, valores tão baixos por um zagueiro que poderia ser melhor aproveitado. E, aliás, acho que ele poderia ser melhor aproveitado desde sempre. Mas, enfim, nunca teve o cartaz que poderia ter, na minha opinião. E outra, você negocia o Tchoka, e aí agora o Corinthians se volta para o elenco e ele vai ter que aproveitar o Kaká, ele vai ter que integrar o Kaká se ele não conseguir nenhum, eu ia usar um termo forte, né, nenhum bobão aí para pegar o Kaká, ele vai ter que utilizar, vai ter que integrar, ou ele vai ter que ir pro mercado. Vale a pena? Não sei, eu fiquei com o pé atrás aí em relação a essa negociação. Sou um admirador do Marcelo Paz, da política que o Corinthians vem desempenhando, dos negócios que o Corinthians vem fazendo, embora todas as críticas, né? Vocês viram que o negócio do Rony emperrou. O do Alisson falta o dinheiro lá, mas vai acontecer. O do Rony realmente, acho que a repercussão deu uma travada no negócio. Agora, essa aí do Tchoka, eu acho que poderia ter sido melhor. Cara, eu sinceramente discordo do Chico 100%. O Tchoka no final, com compra, com tudo, o Tchoka no final pode valer 45 milhões de reais pro Corinthians. O Tchoka não vale 45 milhões de reais, cara. Pode aqui queimar minha língua e ser vendido lá. O Tchoka não vale isso. Então, acho que pra mim foi absurdo Foi absurdo esse contrato que o Marcelo Paz fez. Eu gostei muito e eu concordo, mas aí eu já concordo com o Chico, que não dá pro Kaká ser o reserva. Precisamos arrumar um zagueiro. Acho que dá pra arrumar um zagueiro muito mais barato que isso. 45 milhões, no final podendo ser 45 milhões pelo Tchoka, eu acho que é absurdo. Eu acho assim que é surreal esse valor. Na minha opinião, o Tchoka não vale isso, entendeu? Então, e o Tchoka não aguentava mais jogar no Corinthians, cara. É moleque da base e tudo mais, a gente tem um carinho especial, mas ele não aguentava mais jogar no Corinthians. Essa é a realidade. Ele não tava mais... Ele tava entrando nos jogos, ele tava entrando tremendo nos jogos, tava falhando muito. Então, realmente, um ótimo negócio pro Corinthians, na minha opinião, discordo totalmente. Concordo muito com o Chico, mas discordo totalmente nessa parte. Vou falar por jogadores. Caso Martínez. Pra mim, toda vez o Martínez é essa mesma historinha. Não tá colando mais, é sempre esse mesmo H do Martínez. Aí sempre tem algum esquema pra ele fugir. Ele, apesar dele ser muito importante pro Corinthians, eu acho que, ele tá dando migué, sim. Ele ficou muito claro pelo jeito que o Marcelo Paz falou, pelo jeito que o Dorival falou também na coletiva, ficou muito claro pra mim que ele tá dando migué. Já falei do Tchoka. Giovani, os empresários dele, faltando 2 anos pra... Faltava 2 anos, ele tinha 2 anos de contrato, pouca gente fala sobre isso também, mas ele tinha 2 anos de contrato e o Corinthians procurou várias vezes para renovar, os empresários dele não quiseram. E aí não é culpa do Corinthians, faz o quê? Por isso que o Corinthians não colocava ele para jogar, para não dar visibilidade. Não colocava porque ele não queria renovar. O Dias falou muitas vezes isso, o Ramon Dias falou, não coloco ele porque ele não quer renovar, não vou colocar jogador que não quer renovar com o Corinthians. E é isso, você vai dar mercado para um cara que não quer renovar com o seu time? Então, para mim, ali foi mais do Giovani do que do Corinthians. Mas sim, o Corinthians podia ter um contrato com ele, que uma saída de graça o Corinthians ficaria com 10%. Não sei nem se isso é possível. Mas para mim, isso aí foi muito mais ali
para mim, empresário, junto com o jogador, do que problema do Corinthians, tá? O Giovani. Charles, eu queria falar do Charles no jogo que ele não citou. Também discordo do Chico quando ele fala que o jogo foi horrível. Não, o jogo dentro das limitações que foi. Um time que nunca jogou junto, o jogo foi razoável. O goleiro fez 3, 4 defesas absurdas, todos os goleiros viram o Neuer contra o Corinthians. E assim, eu tirei várias coisas boas. Uma que a gente já sabe que o Hugo não serve para jogar no Corinthians, né? O Hugo não é nem jogador de futebol, não é possível, então o Hugo lateral esquerdo. Mas o que eu tirei de bom nesse jogo, Charles, para mim, um dos melhores em campo, foi um dos melhores jogos dele com a camisa do Corinthians, de primeiro volante, jogou muito. E ele vem jogando muito esse ano mesmo, me surpreendendo muito, que eu sempre fui crítico dele. Mas o que ele fez 3 jogos absurdos aí. O André, né, joga demais e isso eu tirei de bom. Gostei muito. Aí o Yuri entrou e fez o gol da vitória. Eu também sou crítico do Yuri. Ele entrou muito afobado, fazendo muita falta. Mas, pô, pra mim foi um golaço do Yuri. O facão que ele faz pra pegar o rebote, pegando de direita ali, pra mim foi um gol muito bonito do Yuri. Cara, comemorei demais. Não era um jogo pra você ser tipo, meter 6, não. Era um jogo pra ganhar. Porque o Corinthians saiu de 9º pra 4º com essa vitória. Então era um jogo pra ganhar. Ganha o próximo, joga mais tranquilo contra o Varmeira, joga mais tranquilo no último jogo contra o São Bernardo, que é um jogo um pouco mais difícil. Então, pra mim, o Corinthians fez o que precisava fazer nesse jogo, que era ganhar. Falei do Charles, falei do jogo, falei do Hugo e vou falar do Rony agora. Eu anotei aqui tudo que eu precisava falar. Pô, pelo amor de Deus, né, Marcelo Paz? Todo o elogio que eu faço pra você, pra mim, você, assim, ó, é um dos melhores começos de ano da história do Corinthians, sem mandar ninguém embora, contratando pessoas pontuais, jogadores pontuais. Eu falo numa estratégia em geral, sem dinheiro, sem gastar muito, emprestando o Tchoca por um valor alto. O Corinthians vai ganhar mais com o empréstimo do Tchoca do que gastou com jogadores. Então, beleza, pra mim, top. O Alisson vindo, eu acho que vale pagar 1,5 milhão. Fortalecer aquele meio de campo, vai ser um ano com muitos jogos, então pra mim o seu trabalho é excelente. Agora, se você traz o Rony, vai tudo por água abaixo, tudo isso que eu falei, né? Não existe, mas pelo menos dá pra ver que você ouve a torcida. E gostaria também de falar do Marcelo Paz, como ele é honesto, como ele fala quando alguém pergunta, não dá voltas. Eu me sinto incomodado com o Martínez, eu tô incomodado, ele falou. E pô, que da hora ter um cara assim, que da hora ter um cara que vai te falar. Pô, esqueci o nome dela, me desculpa, mas a menina do meu timão falou: o que eu gosto do Marcelo Paz é que parece que tudo que você perguntar pra ele, ele vai te responder com a verdade. E é isso mesmo, eu concordo 100% com essa frase. E é isso que parece. Tudo que você perguntar pro Marcelo Paz, ele responde com a verdade. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, tamo junto demais. O meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Inscreve se não é inscrito, deixa o like, deixa nos comentários o que você acha de tudo que foi falado aqui. Valeu, tamo junto demais. Fui!